Edson, seja muito bem-vindo aqui ao programa Giro Esportivo. Eu gostaria de agradecer pela tua presença. Eu queria que você falasse como é que você resumiria aí a evolução da equipe brasileira de bobsled desde Salt Lake City em 2002 até Milão 2026, tanto em termos de resultado quanto também na estrutura esportiva. Fala pessoal, tudo bem? Fala um pouquinho sobre a evolução que o bobsled teve desde 2002 até chegar agora em 2026. Né? A gente começou lá atrás, tudo era mato, o brinco, tudo era mato lá atrás, né? Então, o brinco a gente ia para um lado, o trenó ia para o outro, a gente não sabia muito o que fazer, a gente foi evoluindo ao longo dos anos. Né? Lá já em 2002 a gente conseguiu a melhor qualificação do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno até aquele momento. Aí em 2006 a gente já evoluiu um pouquinho, a gente veio com os resultados melhores, mas a gente acabou não tendo um resultado tão do jeito que nós esperávamos em 2006. Aí eu comecei a pilotar em 2006 e tentamos qualificação em 2010, infelizmente nossa confederação na época tinha alguns problemas administrativos, e aí em 2013 nós retornamos de uma forma muito mais direcionada para o que a gente queria. Então, em 2014 a gente teve a qualificação já com um time bem competitivo. Nós tivemos o 14º melhor largada da competição, ficamos na 25ª, 26ª colocação, mas foi o retorno do Brasil pro mundo do bobsled. E a gente já vinha evoluindo bastante. E aí em 2015 e 16 e 17 nós tivemos umas treinadoras britânicas, onde nós evoluímos em 2, 3 anos, a gente levaria 10 anos para melhorar o que nós melhoramos. Então foi uma evolução muito grande que nós tivemos e foi muito importante para o desenvolvimento da modalidade. Ali a gente já começou a ser campeão da Copa América de bobsled, a gente começou a ganhar algumas competições importantes, fomos terceiro colocado no Campeonato Mundial de Largada, e ali a gente foi entendendo mais como mexer no trenó, como trabalhar trenó, como ter um trenó melhor. Em 2018 nós tivemos uma participação muito importante nos Jogos Olímpicos de Pyeongchang, na Coreia, onde nós tivemos ali a possibilidade de fazer um grande resultado, mas como nós tínhamos pouco material ali em relação à lâmina, a gente tinha uma lâmina para treinar e para competir, então a gente não tinha como testar. Nos treinos a gente estava descendo bem, só que na competição a gente acabou perdendo algumas posições por conta de qualidade do material. E em 2022 nós já viemos muito mais competitivos, mas tivemos um problema por conta da Covid. Tivemos que ficar afastado ali por mais ou menos, porque o Brasil não podia competir, não podia viajar, não podia sair do Brasil para competir lá fora. Quem morava lá fora na Europa estavam competindo, mas a gente tinha restrições. Ficamos treinando, só chegamos para competir na temporada olímpica, que foi 21-22, onde nós melhoramos bastante, chegamos bem competitivos e conseguimos nossa primeira final olímpica. Ali a gente entendeu, poxa, a gente tem condições de fazer resultados maiores, porque ali era trenó alugado, lâminas emprestadas, mas a gente tinha vontade de fazer resultado. E eu saí dali de uma forma incondicional para tentar melhorar o resultado. Eu tinha anunciado até minha aposentadoria, mas eu acabei retornando, e já em 2023 e 2025 nós tivemos a melhor colocação da história no Campeonato Mundial. Foi a 13ª colocação. Ali foi um resultado muito grandioso, onde nós também conseguimos trenós mais competitivos, tanto de Shoeman como de Foreman, e chegamos aqui para 2026 muito competitivos, mas infelizmente queríamos resultados grandiosos ali, ficar entre os 10, ficamos na 19ª colocação, foi a melhor colocação da história do bobsled no Brasil, e com isso nos credenciou a entrar para a história do esporte, mas sabendo que a gente pode chegar muito mais longe. E o trabalho agora é fazer um movimento para que nós consigamos ter mais condições de ter materiais melhores, mais competitivos do que nós já temos, ter mais condições de comprar lâminas que nos dê condições de competir melhor, e para isso precisa de investimento, patrocinadores, pessoas que nos apoiem. Mas eu tenho certeza que a gente vai fazer resultados grandiosos em futuros próximos.
Então, de 2002 para 2026 foi uma evolução astronômica, a gente evoluiu muito. Tanto é que o bobsled ele existe desde 1890 alguma coisa. A primeira participação em Jogos Olímpicos foi em 1924. A primeira participação do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno no bobsled foi em 2002. Então a gente ainda tem muito que aprender. Mas os grandes times conseguem distanciar pouco. A gente consegue chegar muito mais próximo dos grandes times do que eles se distanciarem da gente. Então esse é o trabalho, esse é o processo. Mas foi um trabalho, uma evolução muito grande ao longo desses anos. Muito bem, Edson. Quais foram os maiores desafios, né, que o bobsled brasileiro enfrentou para se manter, né, competitivo nas Olimpíadas de Inverno ao longo dessas décadas? As maiores dificuldades que o bobsled enfrentou para se manter competitivo nessas 2 décadas foram o investimento. A gente está no Brasil, esporte de verão sempre está mais em alta, esporte de inverno, país tropical, é mais complicado de a gente conseguir patrocínios, apoiadores, mas foi muita resiliência, muita força de vontade, muito trabalho, e isso fez com que nós evoluíssemos ao longo dos anos. E a partir de um determinado momento, nós despertamos um olhar mais direcionado do próprio Comitê Olímpico também. Então, nesses últimos anos, nós tivemos um apoio muito maior do Comitê Olímpico do Brasil, da Confederação Brasileira de Esportes no Gelo nem se fala, porque sempre trabalhou em pró modalidade, mas fica difícil quando você não tem um patrocínio massa em uma confederação. Então, a única verba que nós tínhamos para as competições era através das loterias, que vai para o Comitê Olímpico, que através da Lei Agnello Piva, que destinam verbas para as confederações. Nossa confederação tem um valor menor, mas também não é só o bobsled, são 7 modalidades competitivas dentro do guarda-chuva da Confederação de Esportes no Gelo. Então, fica mais difícil você ter subsídios para poder direcionar uma verba maior para o bobsled, no caso. Mas a dificuldade maior foi financeira mesmo, por não ter materiais competitivos, dificuldades para estar fazendo as viagens, porque o que é muito caro na preparação nossa durante a temporada é estadia, alimentação, tem aluguel de carro, porque a gente tem que estar se locomovendo, tem toda essa parte de materiais competitivos. Uma sapatilha custa 400 euros. Então não é barato o material, né? Um trenó novo, competitivo de 4-man, 100 mil euros, de 2-man, 60 mil euros. Então é uma modalidade muito cara, por isso que ela é conhecida como a Fórmula 1 do gelo. E a gente já sai 5 vezes atrás de qualquer time do mundo, porque em relação ao nosso euro, nosso real em relação ao dólar, ao euro, então a gente já sai atrás de qualquer time. Mas é muita força de vontade, mas a dificuldade maior é financeira mesmo. Você acredita que esse 19º lugar, né, que vocês conseguiram nas Olimpíadas desse ano pode representar, de repente, uma mudança de patamar para o Brasil nesse esporte, ou ainda existem muitas barreiras aí a serem superadas? A 19ª colocação nos Jogos Olímpicos de 2026 realmente tem uma mudança de patamar, mas é uma concretização de um trabalho que vem sendo feito de uma forma séria, porque é a segunda final consecutiva. Ficamos na final em 2022, foi a 20ª colocação, e agora em 2026 a 19ª colocação. Então a gente vem evoluindo bastante. Os outros times evoluem também, mas a gente vem evoluindo de uma forma bem grandiosa e a gente acredita que pode fazer resultados muito melhores ao longo dos anos. Mas, de novo, precisa de investimento direcionado, porque a gente precisa. Porque material humano a gente tem. A gente tem atletas muito fortes, competitivos, rápidos. E a gente precisa ter condições financeiras para poder estar levando esses atletas com mais frequência para as competições, para ganhar mais experiência, para ganhar mais tempo de gelo, tempo de pista, para que isso possa evoluir em resultado, se concretizar em resultado. Então, de novo, a gente volta para o lado financeiro. Pois é, na sua opinião, o que foi mais importante para o Brasil alcançar esse resultado maior da história do bobsled no Brasil? Foi a evolução técnica, equipe, tecnologia? O que você acha? Um dos fatores mais importantes que eu acredito que teve para nós obtivermos a melhor resultado no bobsled
nesses Jogos Olímpicos de Inverno foi a força de vontade, principalmente minha. Eu trabalhei muito forte, trabalhei intenso em relação a o que fazer para descer mais rápido, para trabalhar melhor nas lâminas, como trabalhar melhor nas lâminas, como lixar melhor, como polir melhor, como ter um trenó mais rápido, como a gente poder ter um capacete mais aerodinâmico para poder ter um tempo melhor, como ter uma roupa de descida, aqueles speed suits, para você tá descendo melhor também, fazendo um tempo mais rápido. Então eu trabalhei muito pesado depois do Campeonato Mundial do ano passado. Eu tive reuniões na 3M com o Gabriel Prado, que foi um cara que me ajudou bastante, me ensinou como lixar as lâminas adequadamente, como polir as lâminas. A nossa fornecedora de capacetes, a BF, também fez um capacete específico para a gente, mais arredondado, para ter uma aerodinâmica melhor. Eu falo muito sobre aerodinâmica porque milésimo de segundo te tira uma grande colocação. E então eu fiz um trabalho para poder ter um máximo de condições de ganhar mais resultado, mais velocidade no que eu poderia fazer, no que eu poderia alcançar. É claro que eu ainda posso conseguir mais coisas, mais subsídios para poder melhorar mais, mas o que eu pude fazer para chegar nesse momento e ter um melhor resultado, eu fiz. Fiz um trabalho mental muito interessante com a Melissa Veloso, ela me ajudou bastante nessa parte de concentração, como chegar no flow no momento da competição, como você se concentrar, como você não perder tempo de uma descida para outra e manter a mesma competitividade, manter o foco no que você tem que fazer. Então foi um trabalho muito árduo para eu chegar onde eu cheguei, né? Então, e infelizmente não depende só de mim, né? Eu sou só o piloto. Eu fiz de tudo para melhorar mais, comprei um VR 3D para eu poder assistir as pistas mais próximo, para eu entender melhor as linhas que eu tinha que fazer, assistia vídeos constantemente. Então, tudo que eu podia fazer eu fiz, mas a gente ainda pode ir muito mais em relação à preparação física dos atletas, o mindset dos atletas precisa mudar bastante, o mindset dos atletas brasileiros precisam entender mais e querer mais sobre alta performance, sobre querer ganhar, querer vencer, entendeu? Não pode se acomodar com o que está acontecendo, tem que querer mais. E eu acredito que a gente conseguindo mudar essa mentalidade dos atletas, a gente consegue resultados muito maiores. E esse vai ser um trabalho que eu vou fazer com muita dedicação, se eu tiver a oportunidade de estar trabalhando com bobsled daqui para frente. Muito bem, para a gente finalizar, Edson, com sua experiência de competir em 6 edições olímpicas, né, de 2002 a 2026, isso influenciou sua visão sobre a importância do legado desse esporte, ou do esporte, né, bobsled, para o Brasil? Essa minha história desde o bobsled de 2002 até 2026, na verdade 2000, né, porque eu comecei no bobsled em 2000, meu primeiro Jogos Olímpicos foi em 2002. Então, isso foi muita resiliência, muito trabalho, muita dedicação, muito amor ao esporte. Então, isso fez com que a modalidade aparecesse para o Brasil, aparecesse para o mundo, nós ganhássemos mais respeito, porque eu nunca desisti do bobsled. Eu nunca deixei de acreditar que nós podíamos fazer um grande resultado. Esse legado veio muito por conta disso. É claro que eu não fiz nada sozinho. Todos os atletas que passaram pelo bobsled, todos os atletas que contribuíram para os resultados, fizeram isso acontecer. Então, eu acredito que, além de ser um trabalho em equipe, foi um trabalho de muita dedicação da minha parte, porque eu sempre queria melhorar, sempre queria evoluir, sempre fui atrás de muitos patrocinadores, de muitos parceiros, mas 99,9% foram não. Então, mas eu sabia que dependia da minha pessoa. Se eu abandonasse, o esporte acabaria. Tanto é que foi por conta desse meu amor ao esporte que eu e o Remígio Trapasson, que hoje é o atual presidente da Confederação Brasileira de Esporte no Gelo, mudamos a história em 2010, porque a confederação estava interditada pelo Comitê Olímpico por questões administrativas, e nós conseguimos reverter a situação e fazer o esporte voltar de novo, e hoje a gente está aqui fazendo um resultado histórico. Hoje a gente incentiva e apoia outros atletas, não só no bobsled, mas no esporte de inverno em geral. Hoje a gente tem uma medalha de ouro olímpica, coisa inédita. Então acredito que eu fiz parte dessa evolução, fiz parte que isso acontecesse. Então eu só tenho a agradecer
E isso é fruto de uma resiliência, de uma vontade, de um amor ao esporte incondicional que eu tenho. Obrigado, Edson. Conversei com Edson Bindlart, ele que é atleta do bobsled brasileiro.